E se você pudesse ficar rico com a nova exploração da margem equatorial pela Petrobras? A reserva de petróleo ali é o dobro do pré-sal. É tanto petróleo que o PIB da Guiana quadruplicou nos últimos anos. O Suriname, já ouviu falar no Suriname? Ninguém, né? Hoje é um dos países mais ricos da América do Sul, só por causa desse petróleo. Há quem diga que diante de nós há uma grandiosa oportunidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar se você pode realmente enriquecer com a margem equatorial. Contas que ninguém te mostrou na internet, desde as mais conservadoras até as mais otimistas. E ó, dando spoiler, as notícias são boas. Mas é muito importante que você não pule esse vídeo. Sabe por quê? Porque antes de te mostrar o quanto você pode ganhar, é importante você aprender conceitos importantes sobre a Petrobras e sobre a margem equatorial. Porque entendendo esses pontos que eu vou te mostrar, você vai poder ajustar essas simulações baseado nas suas próprias perspectivas. Então não pula esse vídeo. E aliás, vale sempre ressaltar, isso é um vídeo de YouTube, então não é uma recomendação de investimento. Tem o intuito de somente ser um estudo inicial para você e te ajudar a esclarecer vários pontos, e aí no futuro você decide se é uma boa opção para você. Mas assiste esse vídeo todo, que talvez a sua mente nunca mais seja a mesma. Esse vídeo será dividido em 4 tópicos. Primeiro, o que é e como funciona a Petrobras. Segundo, o que é a margem equatorial e por que ela pode ser uma potência. Terceiro, perigos na exploração dessa área da margem equatorial. E quarto, quanto você realmente pode ganhar financeiramente com isso. Primeiro, vamos começar entendendo como funciona a Petrobras com uma micro história rapidinho. Em 1952, o presidente Getúlio Vargas vivia uma época interessantíssima com a campanha O Petróleo é Nosso. Muitos brasileiros queriam sim que o Estado brasileiro pudesse explorar petróleo. E com isso, em 1953, foi criada a empresa estatal Petrobras, no intuito aí de desenvolver o país e tal, e etc. Em 1954, começou a primeira exploração da Petrobras, a exploração onshore. Você fala, Daniel, o que é onshore, offshore? Existem 2 tipos de exploração. Uma é a exploração onshore, que é feito a retirada do petróleo em terra firme, onshore em terra firme. E o segundo modelo é a operação offshore, que não é em terra, é feito no mar. Então a primeira exploração foi onshore. E onde que ela se deu, Daniel? Ela se deu basicamente aqui nessa região da Bahia, na famosa Bacia do Recôncavo Baiano. Já nos anos 60 começou a exploração offshore, ou seja, é no mar. Principalmente a gente começou aqui nessa parte do Rio de Janeiro, tá? Na Bacia de Campos do Rio de Janeiro, importantíssima, inclusive até hoje. E nessa época começou com uma exploração pós-sal. Eu vou já te dizer o que significa pós-sal, pré-sal e tudo mais. E aí, meus amigos, quando foi no ano de 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso decretou o fim do monopólio. Só a Petrobras, uma empresa estatal, poderia explorar petróleo. Ele decretou o fim do monopólio, então outras empresas poderiam explorar agora, mas na prática a gente sabe que a Petrobras ainda domina muito esse mercado. E avançando um pouco mais na história, a gente tem em 2006 a descoberta do pré-sal durante o governo do presidente Lula, tá? No campo de Tupi foi descoberto, inclusive esse campo depois mudou de nome pro nome Lula, né? E esse campo fica na Bacia de Santos. Daniel, o que é o pré-sal e o pós-sal? Então, até ali, a Petrobras ela só explorava pós-sal. E eu vou te mostrar a história, tá? A terra, imagina que aqui tá o manto da terra, tá? O negócio quente que só. E aí a terra, ela vai crescendo, ela foi crescendo. Uma camada foi se depondo em cima da outra, até chegar ao mar, que é a camada mais jovem, mais recente, tá? Então a Terra nasce de baixo para cima, né? Então você vê aqui que aqui a gente tem uma camada de sal. Então se a história é de baixo para cima, o que tem antes do sal embaixo? A gente tinha petróleo aqui. E isso é o pré-sal. Então, fala pré porque tá olhando de baixo para cima, mas a gente explora de cima para baixo. Então quando a gente explora de cima para baixo, a gente tem que atravessar esse sal para chegar nisso aqui embaixo, o que é uma missão muito difícil, mas a Petrobras se tornou uma empresa especialista nisso. Antes disso, todas as empresas do mundo basicamente só exploravam pós-sal, ou seja, de quem olha de cima para baixo é antes da camada de sal, tá bom? Beleza? E aí em 2006, 2010 a gente começou com esse lance do pré-sal. E só para você ter uma ideia, aqui a gente tem a Bacia de Campos, que eu tinha mostrado para vocês no Rio de Janeiro antes, e aqui próximo à Bacia de Campos também a gente tem reservatórios do pré-sal, tá? De modo que essa Bacia de Campos, você tem reservatórios pós-sal e você tem reservatórios pré-sal. É uma bacia mista, tá? E eu já volto a falar disso aqui, porque em 2010, no último ano do presidente Lula, ele fez a maior capitalização da história da Petrobras, tá?
Captou 120 bilhões de reais. Se eu não me engano, foi a maior captação da história do capitalismo até naquele dia. O Lula, que era crítico a muitas privatizações, mas nesse modelo de economia mista ele topou fazer e etc. Não vou aqui entrar no mérito se está certo ou se está errado, tô só contando um pouco da história, tá? Basicamente, investidores externos puderam comprar um pedaço das ações da empresa. Mas alguns anos depois se passaram e escândalos de corrupção vieram à tona, principalmente de 2015 em diante, já no governo da presidente Dilma. Em todo aquele ano a gente teve ali um processo de impeachment, foi um negócio muito complicado, né? A Dilma ainda deu o azar que foi o seguinte, que a gente teve a queda do barril do petróleo, tá? Então o petróleo era negociado a $110 o barril, e ele simplesmente caiu para $30 o barril, fazendo assim o lucro da Petrobras despencar. Como a Dilma estava com baixa de popularidade, claro, aliado à corrupção também, e botaram aí na conta da Dilma e ela acabou saindo. Mas avançando, o que a gente tem aqui? Hoje, como funciona a Petrobras, tá? Basicamente, hoje, 95% da exploração da Petrobras é offshore, ou seja, no mar, e 4%, 5% onshore. E aí, eu fiz aqui essa tabela, você não vai ver em canto nenhum da internet, deu bastante trabalho de procurar isso aqui, tá? Isso aqui é toda a produção da Petrobras em números estimados, tá? O que é offshore e o que é onshore. Lembrando que, olha esse recado aqui, ó, vale o like. Gente, se você tá gostando do vídeo até agora, de verdade, cara, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Você vai ver o que eu vou entregar ainda nesse vídeo, tá? Então eu vejo que muita gente que vê o vídeo não comenta, então, poxa, por favor, deixa esse seu comentário. É muito importante, o nosso canal tá começando e você tá vendo o nível de entrega que a gente tá fazendo. Então, se você deixar o comentário, o like, se inscrever, eu fico muito feliz. Mas hoje, eu queria mesmo era comentário. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, te agradeço muito, tá? Ainda mais se tu acabar enriquecendo com a Petrobras, né? Aí tu vai falar, pô, eu deixei o comentário quando ele fez aquele vídeo no passado. Então, registro histórico, você vai poder voltar no seu próprio comentário. Voltando, Daniel, quem é dono da Petrobras? Basicamente, o governo federal tem 36% das ações e o mercado tem 63%. Só que as ações são divididas em duas, em ações que dão direito a voto e ações que não dão direito a voto. Das ações que dão direito a voto, o governo tem maioria. Logo, o governo tem maioria votante na Petrobras para decidir as coisas. Inclusive, o governo, ele indica o presidente da Petrobras. Mas na hora de receber a bufunfa, o que vale é o total de ações, então o governo recebe mais ou menos 36%. Na verdade, o governo tem até um pouco menos, mas se você somar o BNDES aqui, vai dar ao redor disso, tá? E nisso, a gente entra no nosso tópico 2, que é o que é a margem equatorial, e eu quero mostrar isso para você. A margem equatorial, basicamente, está dentro de uma das áreas exploráveis do Brasil, mas tudo que você conhece que a Petrobras produz está basicamente nessa área. Então, a bacia de Campos está por aqui, a do Recôncavo Baiano é aquela daqui, e etc. E nessa área aqui que eu quero mostrar para você, que está ela, nossa querida margem equatorial, que inclusive conta aqui também com a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, que foi o que o Sacani falou, que está duplicando, triplicando, quadruplicando o PIB, tá todo mundo ficando rico aqui com essa exploração do petróleo. Daniel, por que chama margem equatorial? Porque mais ou menos aqui passa a linha do Equador, inclusive eu não sei se é exatamente aqui, tá, gente? Mas você entendeu aí a ideia, por isso ela chama margem equatorial, e tinha político que não sabia, perguntou lá na sessão por que chamava margem equatorial. Mas uma coisa interessante é que aqui na parte do Brasil ela é formada por 5 bacias, cada uma dessa é uma bacia. E a famosa bacia da Foz do Amazonas. Lembrando que o estado do Amazonas fica aqui, meu querido estado do Amazonas. Essa é a bacia da Foz do Amazonas e a Foz do Amazonas vem em algum canto aqui, assim que vem direto, tá? E a exploração seria a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. E para você ter uma ideia, a Petrobras já explora aqui em alguma dessas áreas, mas mais para cá. Eles já fizeram aqui mais de 700 poços, tá? Mas nessa área não tem tanto petróleo quanto provavelmente tem nessa área aqui, próxima à Guiana, Suriname e a outra Guiana aqui, tá? E algumas estimativas, as mais conservadoras, dizem que ela é menor do que o pré-sal, talvez, por exemplo, metade do pré-sal, e outras estimativas que pode ser até o dobro do pré-sal. Não se sabe exatamente, só vai saber quando perfurar e descobrir. Mas ainda assim dá para estimar o quanto você pode ganhar. E aí, passando, quais são os perigos dessa exploração, Daniel? Vamos lá. Os perigos são basicamente 3. O primeiro, o risco operacional. Petrobras gastar um dinheirão lá e ver que é inviável. O pré-sal, ele está previsto entre 2027 e 2030, tá? Chegar no nível máximo dele. Ou seja, depois daí as reservas tendem a diminuir. Então o Brasil precisa achar uma outra reserva que ele possa explorar, porque senão vai cair muito a nossa produção e o preço da gasolina tende a subir, tá? Então a gente precisa de outra exploração aí. Segundo, risco ambiental, vazamento de óleo. Lá tem uma vida marítima muito forte, é uma região muito linda, muito rica
única em termos de natureza. Eu, Daniel, sou um engenheiro florestal, então eu acho que eu sou uma pessoa que o pessoal gosta de falar de lugar de fala, né? Eu não uso muito essa expressão, mas para falar disso, porque eu sou uma pessoa de mercado, eu tenho ações da Petrobras, e ao mesmo tempo eu sou um engenheiro florestal, me formei na Federal do Amazonas, então conheço bem os dois mundos da preservação e conservação e do mercado. E já dando a minha opinião, não vou ficar em cima do muro, eu acho sim que a Petrobras poderia ou deveria explorar. Claro, respeitando as regras ambientais, tendo o maior cuidado possível do mundo, tá? A gente não tá falando para não ter cuidado, mas eu acho sim, pelo que eu vou te mostrar agora, que ela poderia explorar, tá? E aí, o terceiro é o risco reputacional. Vai que tem um vazamento ou algum problema e a galera do Brasil, bicho, vai ficar grilada, e a galera do internacional aí nos outros países que ficam sempre de olho aí na Amazônia vão ficar grilados com a Petrobras, e esse é um risco grande, tá? Mas isso seria um risco se vazasse o óleo, porque como eu falei, a Petrobras já perfurou mais de 700 poços nessa região. Nenhuma vazou, nenhuma deu problema numa região parecida com essa e tal, então a Petrobras é uma empresa muito, muito boa, eu confio bastante, uma empresa de altíssima tecnologia, é um orgulho nacional a Petrobras, de verdade. Então teria que dar errado, teria que vazar, e segundo, esse óleo vazado, a Petrobras não teria que fazer nada, porque ela tem um mecanismo para fazer o controle de danos, e terceiro, ainda tinha que dar o azar de o óleo vir para cá, para a região do Brasil. Muitos estudos já foram feitos de que provavelmente se esse óleo vazasse, ele iria lá para o mar gigantesco, etc e tal, e não viria para cá, não prejudicando tanto assim o ecossistema, tá bom? Por isso, inclusive, o IBAMA, agora, dia 19 de maio, recente, deu o sinal verde, tá? Para que a Petrobras comece as pesquisas na foz do Amazonas, bem acima ali do Amapá. Inclusive, os deputados do Amapá, uma galera lá tá de olho nesse dinheiro que entra, porque entram muitos royalties, né? Tem países enriquecendo, então o Amapá poderia enriquecer muito, então tem muito político de lá, inclusive, se ligando nisso. E aí, voltando, você pode enriquecer, que é o nosso tema do vídeo. Baseado em tudo isso, eu fiz algumas estimativas, cara, e eu montei uma planilha que ninguém tem na internet. A planilha que você viu aqui, você não vai ver em canto nenhum, a não ser que o cara me copiou. A gente fez algumas estimativas aqui pra você ganhar dinheiro com as ações. A primeira é se você compra a ação da Petrobras, por exemplo, a R$30, você compra 10 mil reais de ações a R$30. E essas ações valorizam a R$60. Logo, aqueles seus 10 mil viraram 20 mil reais. Então você ganhou com a valorização da ação. A segunda forma é que, quando você comprou 10 mil reais na Petrobras, isso te dá direito a 0,00001% lá da Petrobras. E quando ela divide lucro com você, isso é chamado de dividendo. Então você ganha quando a ação valoriza e você ganha quando ela te paga aí esse lucrinho mensal. Não é mensal, tá? É trimestral, quadrimestral, mas vamos considerar que é mensal para efeitos didáticos, tá? E a média de dividendos que ela paga por ano é essa aqui, em torno aí de 25% nos últimos 5 anos, o que é um dividendo extremamente estratosférico. Eu não acho que o dividendo vai continuar assim, acho que vão continuar bom, acho. Mas, para efeito didático, a Petrobras paga aí 25% de dividendos, tá? Fique tranquilo que as simulações que eu vou fazer vão ser com números menores que esses, etc, tá bom? Só para você saber, os meus resultados da Petrobras, eu sou investidor da Petrobras há alguns anos, tá? Eu tenho mais ou menos 507 mil investidos na Petrobras. Só que eu não paguei 507 mil, eu paguei uma média de 428 mil, tá? Meu valor hoje é 507, logo eu tenho valorização, lembra que são duas formas de ganhar, uma com a valorização, outra com os lucros de dividendos. Valorização eu tenho 79 mil nesse período, 18% de valorização aí nesses poucos anos. Mas de dividendos, olha quanto eu ganhei da Petrobras, como eu falei, eu investi 428 mil, né? E eu ganhei 79 mil de valorização, mais 335 mil de dividendos. Então, gente, eu botei 428, só de dividendos já voltou 335. Eu tô falando de investimento aí de um prazo médio ponderado de 2 anos e meio, 3 anos em Petrobras. Logo, se você for ver minha rentabilidade total, eu investi 428, somando tudo eu fiz 843, então lucro de 415 mil reais, tá? Lucro entre aspas aí, beleza? E uma renda mensal, fora isso tudo, as ações ainda estão lá. Então, se o dividendo yield se manter 25%, isso ainda me dá uma renda de 10 mil reais por mês para o resto da vida. Mas claro que isso provavelmente não vai se manter em 25%, tá? Então, isso foi que eu construí. Então, poxa, Daniel, cara, em 2, 3 anos você fez 415 mil de lucro, ainda tem uma renda de 10 mil por mês em média com a Petrobras? Sim, mas lembra que esses são números muito bons e a gente vai fazer exemplos com vários perfis aqui. Agora vamos simular para você, mas presta atenção uma coisa. Nós estamos pressupondo nessa simulação que a margem equatorial vai dar certo e vai ter petróleo. Cenários 1 vai ter menos que o pré-sal, mas ainda vai ser legal. E cenário 2 e 3 e 4, os melhores cenários, vai ter muito mais que o pré-sal e vai ser incrível. Beleza? Mas vamos lá. Cenário 1. Você está comprando as ações a um preço médio de R$30 e as ações vão se valorizar, eu vou já te dizer em quanto tempo, tá? Para R$51. Isso aqui é a máxima histórica dela. Gente, uma empresa boa, ela sempre volta à sua máxima histórica. A Petrobras, sem a margem equatorial, talvez já voltasse à sua máxima histórica, mas com a margem equatorial, certeza que ela volta, tá? Isso aqui é tranquilo de dizer. E a gente tá estimando o dividendo yield médio não é de 25%, não, é de 10%, tá? Ao ano. E que você vai reinvestir esse dividendo trimestralmente, que é
o período que ela paga. Então vamos aqui ao nosso cenário 1, lembrando, dividendo de 10%, a ação vai terminar em 51. Então a preço da ação hoje, preço da ação final, R$51. Ela vai valorizar 70% no período. Daniel, em quantos anos? Vamos fazer simulações de 5 anos, tá? Você quer ficar rico em 5 anos? Vamos ver se é possível. 5 anos são 60 meses. Só pra você saber as cores, tá? Uma planilha minha, mas tudo que tá em verde ela calcula automático e tudo que tá azul eu tenho que preencher. Então eu preenchi o valor da ação hoje, o valor da ação final, o prazo em anos e o dividendo yield anual botei 10%. Ela já calcula para mim quanto que seria mensal e quanto seria o trimestral, tá? Daniel, quanto que eu vou colocar? Valor de investimento inicial. Eu simulei R$10.000, tá? E eu vou fazer um aporte mensal de R$1.500, ou seja, você vai colocar um salário mínimo por mês. Tem gente aqui no canal que investe R$4.000, R$5.000, R$10.000, R$100.000 por mês. E tem gente no canal que investe R$400, R$500 por mês. Então, o número médio que eu achei é, sei lá, uns R$1.500 por mês você pode adaptar para sua realidade. E aí, neste cenário, o que acontece? Ao final de 5 anos dos 60 meses, o valor final que você vai ter vai ser R$180.000. Isso somando da sua valorização mais dividendo. Desses 180, 38 vem de dividendos e 142.000 vem de valorização, tá bom? Daniel, então no final de 5 anos, nesse cenário, poxa, eu vou ter investido 100.000, vou ter 180 lá parado. E quanto que eu vou estar ganhando de renda mensal? Aí você vai estar ganhando uma média de R$1.400 nesse cenário 1. Nesse cenário 1 você ficou rico? Não necessariamente. Poxa, mas você tem 180.000 de patrimônio, mais 1.400 caindo na conta todo mês. Legal. Mas, gente, lembra que isso é 5 anos. Vamos colocar 8 anos. Daniel, demorou 8 anos para a ação chegar em R$51? Tô sendo mais conservador ainda. E vou manter o dividendo em 10%. Você fala, Daniel, então não vai piorar? Pô, 8 anos para ela bater 51? Não, porque o longo prazo de dividendos vai acabar compensando essa conta. Olha só. Aqui você vai ter investido 154.000, vai ter 327.000, tá, gente? A valor final total da sua rentabilidade. E você vai ter aqui uma renda mensal em dividendos de R$2.600. Gente, isso se demorar 8 anos para a ação voltar para a máxima histórica. Isso se a margem equatorial for mais ou menos. Aí demoraria 8 anos para voltar para a máxima histórica nominal, tá bom? E dividendo de 10%, que eu acho que a Petrobras pode pagar mais que isso. Ainda assim, daqui a 8 anos você vai ter uma renda de R$2.600 mensal. Daniel, mas beleza, essa aí tá muito conservadora. Vamos para uma melhor? Vamos para uma melhor. Vamos aqui para o cenário intermediário, que as ações vão sair de R$30 para R$70 e o dividend yield vai ser de 13%, beleza? Neste cenário, você vê a ação sai de 30 para 70 e o dividendo yield anual de 13% em 5 anos, beleza? Neste cenário, você vai ter investido R$100.000 em 5 anos. Então, aqui ela bateu R$70. Poxa, a margem equatorial, ela pode bater? Creio que pode sim, tá? Ainda mais em 5 anos, é muito possível. Na minha cabeça, a Petrobras é empresa de R$100, tá, gente? Dividendo yield de 13%, bem razoável também. Acho que a Petrobras poderia sim conseguir isso. E nesse processo, você teria investido R$100.000 e você teria valor final R$240.000 lá na corretora investido para você, um dinheiro lá, tá? Fora isso, uma renda mensal de R$2.470 por mês. Interessante. Daniel, esse mesmo exemplo por 8 anos. Demorou 8 anos para ela bater R$70, mas o dividend yield manteve o mesmo. Você vai ter 463 mil na corretora e uma renda mensal de R$4.700. Cara, aqui você não vai ser rico, mas olha só. Quem tem quase R$500 mil de uma ação na carteira, já não pode ser considerado rico? Não sei. E essa ação ainda dá mais R$4.600 por mês de dinheiro? Fora o que você ganha aí no seu tradicional e as outras coisas? Cara, muito interessante. Mas vamos para um outro cenário, que é possível também, que é o cenário ótimo. E mesmo o cenário ótimo, ele é pior do que a gente viveu nos últimos anos. Então, pra tu ver como pode ser muito boa essas notícias. No cenário ótimo, as ações vão sair de 30 para R$100. Você fala, Daniel, é impossível. Quero ver se daqui a anos a ação da Petrobras bater R$100, você vai lembrar de mim. Claro que pode cair no período e tal, etc. Mas eu creio que num futuro aí, algum futuro pode ser pouco ou longe, pode ser perto ou longe, ela vai bater R$100. E um dividend yield de 18%. Esse eu acho difícil de se manter. Daniel, mano, tá 25 agora? Mas assim, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso. Mas vamos botar o 18 aqui, né? A planilha aceita tudo. Então vamos lá, ação saindo de 30 para R$100 em 5 anos, você tendo de 18% de dividend yield anual, valor inicial 10 mil, aporte mensal 1.500, então ao final desses 5 anos, você vai ter investido 100 mil e você vai ter 356 mil lá na sua corretora de patrimônio da Petrobras e uma renda mensal de quase R$5.000 por mês. Daniel, e 8 anos nesse processo? Quanto seria? 8 anos para a ação bater R$100, mas manter o dividendo de 18%, que eu acho difícil acontecer. Mas você teria investido 150 mil, teria 755 mil na corretora e um dividendo mensal de R$10.000 por mês. Então, cara, aqui
Você pode não ser rico só com a ação da Petrobras, mas, bicho, de verdade, se você tem uma ação que você tá ganhando 10 mil de dividendo, fora 750 mil lá na corretora, cara, na boa, tu é rico sim. E pra isso, o que tu fez? Tu investiu 154 mil reais de dinheiro teu mesmo, tá? O resto dos investimentos foi do dividendo. Então, assim, esse cenário ótimo é muito surreal. Agora, tem um cenário mais louco ainda, e é esse cenário aqui, sonho perfeito, que é possível? É, mas é pouca possibilidade, mas, sei lá, quem sabe, né? A planilha aceita tudo, então vamos dar uma olhada. No cenário sonho perfeito, a lógica muda um pouco. A ação vai para 120, então quadruplica, cara, foi assim um negócio maluco, a margem equatorial, todo mundo ficou louco e tal, a Petrobras super eficiente. Prazo de 5 anos, tá? Dividend yield de 18% eu mantive, ou seja, tá menor que os 25 atual, mas assim... Mas, e você vai investir 10 mil e tem uma diferença. Você não vai investir só 1.500 reais, você vai investir o salário mínimo daquele ano. Então eu tenho uma tabela aqui, mais ou menos, de quanto você acha que vai ser o salário mínimo. Então, por exemplo, o salário mínimo esse ano é 1.518. Ah, Daniel, eu acho que o salário mínimo vai crescer 5%, que é a inflação. A inflação, na verdade, média do Brasil é 5,8%. Ah, mas vai crescer mais 2,5%, que é o teto do arcabouço fiscal. Então vai crescer 8,3% ao ano. Ah, Daniel, mas eu acho que o Lula não vai ser reeleito e vai vir um cara super liberal e vai crescer somente a inflação, e a inflação vai ser 4% e ele não vai dar nada de PIB extra. Então, você vai ter aqui o salário mínimo todo reajustado, tá? Vamos partir de um princípio que a inflação vai ser 5% e o salário mínimo vai ter 1% de ganho extra, tá? Então vai crescer uma média de 6% ao ano e esses vão ser seus aportes, tá? O que vai ter acontecido no período de 5 anos? Você vai ter investido 111 mil reais, você vai ter 443 mil reais a valor final e você vai ter uma renda mensal de 6 mil reais. Lembra que essa simulação de 5 anos. Se eu colocar aqui 8 anos, em 8 anos a ação pode quadruplicar? Talvez possa. Vamos ver quanto que você vai ter? Você vai ter 990 mil reais em Petrobras, tendo investido 188, e você vai ter uma renda mensal de 13.700 reais. E, meu irmão, se eu botar isso aqui para 10 anos, 2 aninhos a mais só, 10 aninhos, minha planilha vai até 10 anos, você vai ter 1,5 milhão de patrimônio e 22 mil reais por mês depois de 10 anos, em 2035 no caso. Nesse caso, 2035 o salário mínimo na época vai ser 2.700, só para você ter uma ideia, tá? Do poder de compra, vai ter subido de 1.500 para 2.700. Então, cara, nesse cenário, na boa, tu tem 1,5 milhão, tu é milionário, bicho. Tu tem 1,5 milhão de uma ação, mas 22 mil que ela te dá por mês. Fora que tu tem resto, fora que tu tem no teu salário, teu emprego e etc, e tu tá investindo um salário mínimo por mês. Então, assim, esse é o sonho do sonho do sonho. Cara, ele até tem chance de acontecer, sabia? É pouco. Uma empresa pagar 18% de dividend yield, por muito tempo assim é difícil? É difícil. Mas, cara, a Petrobras já está há 5 anos pagando esses dividendos monstros. Claro que a coisa mudou um pouco. Em 2024, inclusive, o lucro diminuiu muito. Foi 36 bilhões de reais e tal. Antes era 100 e pouco. Mas teve uma questão contábil da variação do dólar. Enfim. Mas mesmo com todas essas contas, eu acho que a Petrobras ainda vai ser uma boa pagadora de dividendos. E a margem equatorial dando certa, com certeza, um desses cenários vai se realizar. Só não vai se realizar se for um fracasso a margem equatorial, aí talvez você não ganhe tanto dinheiro assim, vai ganhar pouco. Se vier o cenário sonho perfeito, beleza. Se vier o conservador, beleza, show de bola também. E se ficar mais ou menos ali pelo meio, como talvez seja, cara, é muito legal os números que eu mostrei pra você também. Você vai ter uma grana na corretora, você vai ter uma grana lá na empresa de patrimônio, fora aquela renda mensal que ela é paga trimestralmente, né? Que ela vai estar te pagando todo mês. Mas lembrando mais uma vez, não é recomendação de investimento e isso aqui é planilha, senhoras e senhores. Teoricamente, a Petrobras pode até falir amanhã. Então, se tu for sair comprando, porque eu vi a diquinha do Daniel. Tem gente aqui que nem me conhece, é o primeiro vídeo que tá vendo. Então, tu não é maluco de sair investindo, né? Então, seja responsável. Esse vídeo é pra você analisar. Mas é aquela coisa. Se você quer saber se uma pessoa acredita mesmo, veja onde o dinheiro dela está investido. Eu tenho ações em Petrobras. Claro que commodities são um pedaço da minha carteira. Eu não invisto tudo nisso porque é um setor que oscila bastante. Mas eu tenho sim, considero uma ótima empresa, assim como a Vale. O futuro dirá como será essa exploração da margem equatorial. Mas uma coisa é certa. Quando eles puxarem lá a pedra e falarem assim, tem muito petróleo, meu irmão, vai começar uma corrida muito interessante. Já até começou, né? Mas vai se intensificar. Então, muito obrigado por estar presente. Foi um vídeo um pouco longo? Foi, mas foi muito importante. Eu acho que é o melhor vídeo sobre margem equatorial, ações e finanças e sobretudo de Petrobras que a gente tem na internet. Se não for, mas foi o meu melhor. E eu espero que com isso você possa se inscrever no nosso canal Investland. Aqui todos são bem-vindos. Se você é do mercado, se você é mais do Estado, mais de esquerda, mais de direita, a gente respeita todo mundo aqui. Beijo, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.